Você já jogou um jogo no Roblox que parece que tá tentando te deixar com medo de verdade? Porque hoje eu vou te mostrar um jogo que não é terror, ele é perturbador. O nome dele é The Wake. E se você acha que isso é só um joguinho de susto, espera até você ver o que acontece durante a Blood War. The Wake é considerado por muita gente um dos jogos mais macabros e assustadores do Roblox. Não por causa do jumpscare, mas por causa do clima. A sensação de estar sendo observado, os sons estranhos e o fato de que você nunca sabe quando ele vai aparecer. Hoje eu vou te explicar por que The Wake é tão assustador. E no final, eu vou te contar o detalhe mais sombrio desse jogo, que quase ninguém percebe. Mas antes disso, se você gosta de vídeos sobre mistério, jogos de terror e segredos do Roblox, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque aqui eu sempre trago jogos mais macabros e perturbadores do Roblox. E comente aí, você teria coragem de sobreviver uma Blood War inteira? The Wake é um jogo de sobrevivência. Você entra em uma floresta e o seu objetivo é simples: sobreviver. Só que não é uma noite normal. Ela é gigantesca, ela é escura e cheia de lugares abandonados. E o pior, existe uma criatura ali dentro, uma coisa que não deveria existir no Roblox. O nome dela é The Rake. O Rake é uma criatura inspirada em uma creepypasta antiga da internet. Ele parece humano, mas completamente deformado, pele pálida, olhos escuros, boca aberta, com dentes enormes, e ele não anda como uma pessoa, ele se arrasta, como se estivesse sempre cansando. E o mais assustador, no jogo você não enfrenta ele como um chefe, você enfrenta ele como se fosse um predador real. Você não está lutando para vencer, você está lutando para sobreviver. E aqui entra o primeiro motivo que faz do The Wake ser tão macabro: os sons da floresta. Em muitos jogos do Roblox você entra e já percebe que só é uma ficção, mas em The Rake o áudio faz parecer real. Você ouve vento batendo nas árvores, passos no mato, barulhos distantes, respiração do Rake e às vezes gritos de estranhos. E isso cria uma paranoia, porque você fica se perguntando: isso foi só um som ou ele está perto? E o jogo faz questão de te deixar perdido. A floresta é grande, a iluminação é fraca, o silêncio é pesado
E dentro da floresta existem locais abandonados, casas quebradas, estruturas grandes, postes de energia e áreas que parecem ter sido usadas como refúgio. Só que o jogo faz uma coisa genial. Ele te dá lugares para se esconder, mas nenhum deles é seguro de verdade. Você nunca tem certeza se ele vai entrar, ou se ele já está do lado de fora. E isso deixa o jogo muito mais assustador. Além do reiki, ele aparecer atrás de você sem nem você perceber, porque você nunca se sente em paz, é aí que The Reiki se diferencia. Ele não depende de jumpscare barato. Ele depende de tensão psicológica. Você tá andando, procurando itens e do nada você vê uma sombra se movendo entre as árvores. Ou ouve um som. E o medo não vem do ataque, vem do jumpscare, vem da experiência, vem da expectativa. Você sabe que ele pode aparecer, mas não sabe quando. E agora, a gente chega na parte mais assustadora do jogo, a Blood War, que em português é a Hora do Sangue. Essa é a fase do jogo onde tudo muda. A tela começa a ficar mais vermelha, o clima mais completamente, os sons ficam mais agressivos e o jogo parece dizer: agora você não está mais seguro. A Blood War é o momento onde o Reiki fica muito mais forte, mais bravo, mais rápido, mais agressivo. E parece que ele parece muito mais frequente. E o pior, muitos jogadores relatam que durante a Blood War o jogo fica mais silencioso, como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. E aí, quando você menos espera, você escuta o som dele. Aquele grito distorcido. E quando você olha, ele está vindo. A Blood War é macabra porque ela mexe com algo que dá medo de verdade. A sensação de estar sendo caçado. Em outros jogos você corre de um monstro. Aqui não. Aqui você sente que o monstro está brincando com você. E a luz vermelha então cria a sensação de que a floresta virou um inferno. Como se você estivesse preso em um pesadelo. Isso faz The Reiki ser um dos jogos mais perturbadores do Roblox. Agora vamos falar da parte mais sinistra do mapa,
A Caverna do Reiki. Esse lugar parece um buraco no mundo, um lugar que não deveria existir. A iluminação é baixa e os sons lá dentro são piores ainda. E a sensação é de que você está entrando no território dele. E muitos jogadores acreditam que a caverna não é só um local qualquer. Ela é o local onde o Reiki se esconde, como se fosse o ninho dele, como se fosse a casa dele. E isso é assustador porque se a floresta já é perigosa, imagina você entrando exatamente onde ele vive. É tipo um erro que o jogo deixa você cometer. E aí vem outra coisa que faz The Reiki ser tão tenso: as armadilhas e os itens. Porque no jogo você não tem arma de verdade, você tem ferramentas improvisadas, como por exemplo, a Stun Stick. Ela serve para te dar choque e serve para ativar a Blood War do Reiki e atordoar ele por alguns segundos. Só que o problema é, você tem que chegar perto. E chegar perto dele é quase suicídio. Você também pode usar lanternas, baterias e alguns equipamentos para sobreviver por mais tempo. Mas mesmo assim, isso não te dá vantagem. Isso só te dá uma chance de correr, uma chance de não morrer. E essa é a sensação mais perturbadora. Você nunca está no controle. Mas agora vem um detalhe mais sombrio de The Reiki, que quase ninguém fala. The Reiki é um jogo onde você não se sente enfrentando um monstro. Você sente que está enfrentando uma presença. Como se aquela floresta fosse amaldiçoada. E como se o Reiki não fosse só um inimigo, mas algo que sempre esteve ali. Como se ele fosse parte daquele lugar. E é por isso que o jogo é tão macabro. Não parece que você está jogando um jogo qualquer. Parece que você está preso em uma história de terror real. E a Blood War é como se fosse o momento em que a floresta revela sua verdadeira face, sua verdadeira força. E agora eu quero saber, se você estivesse sozinho naquela floresta, sem mapa, sem saber onde ele está, e de repente começasse a Blood War, você sobreviveria? Comente aí abaixo. Eu sobrevivo ou eu morro? E se você quer mais vídeos sobre jogos macabros do Roblox, se inscreve no canal e deixa o like, porque o próximo jogo que eu vou trazer aqui é ainda mais assustador do que The Wake. The Wake não é só um jogo, é uma experiência de medo. E se você jogar, você vai entender o porquê ele é considerado o monstro mais assustador do Roblox.